No vídeo de hoje, saiba tudo sobre a crise dos 8 meses do bebê. Bom, o vídeo de hoje faz parte de uma série, que é uma série sobre as crises, fases de crises do bebê, que costumam acontecer aí no primeiro ano. E na verdade a ideia dessa série veio de uma sugestão da seguidora, da Mariana Afonso. Ela sugeriu que eu fizesse um vídeo, sobre a crise dos 3 meses. E aí eu pensei, poxa, se eu vou responder, vou falar sobre a crise dos 6 meses, melhor eu falar sobre todas as crises, porque as mães já vão tirando as dúvidas que vem por aí. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a crise dos 8 meses. O que é importante saber sobre essa crise? A principal coisa é que ela é de todas as crises que o bebê passa no primeiro ano, que são aos 3 meses, aos 6, aos 8 e aos 12, a mais severa e a mais chatinha de todas. A crise dos 8 meses, ela também é conhecida como a crise da fase da angústia da separação. Inclusive aqui no canal tem um outro vídeo no qual eu falo bastante sobre a fase da angústia da separação, dou outros detalhes que não tem aqui nesse vídeo, mas aqui eu tô falando de novo sobre esse assunto porque ele é super importante e vale a pena complementar com outras informações também. Uma dúvida que surge é, essa crise acontece sempre no 8º mês? Na verdade não. O período em que a crise vai variar, varia. Ela pode acontecer, em alguns casos, inclusive, começar no 6º, 7º mês e em outros casos acontecer com 9 meses. Isso depende. O mais comum é com 8 meses de idade e aí por isso que a gente chama, de crise dos 8 meses. Mas pode acontecer aí entre 6 a 9. E essa crise é realmente a mais difícil de todas? A resposta é sim. A crise dos 8 meses, ela tende a ser a pior de todas as crises, que o bebê sofre no primeiro ano, e ela costuma ser considerada a pior por quê? Porque ela que dura mais tempo, ela chega a durar mais de um mês, enquanto as outras duram aí em torno de 15 dias, já melhora. Essa crise leva mais tempo para passar. E outro, importante aspecto que faz com que essa crise seja bem complicada é a questão do sono. Neste período, a criança passa a dormir muito, mas muito mal. Tem inclusive relatos de crianças que chegam a acordar 15 vezes por noite. Eu mesma sofri bastante com o Léo nesse período. Ele não acordava 15 vezes, mas teve noites sim que eu acordei de 8 a 10 vezes. E outro detalhe importante é que nessas acordadas noturnas, a criança não dá uma acordadinha qualquer e chora um pouco. Ela está extremamente desesperada, assustada. É um choro muito forte, que sai do comum. Muitos pais relatam, inclusive, que na hora que escutaram aquele choro pela primeira vez, chegaram a achar que a criança pudesse ter caído do berço, porque era um choro totalmente fora do normal. Mas logo vocês vão entender por que esse choro é tão desesperado à noite. Então não abandone esse vídeo para você entender por que está acontecendo esse problema, por que a criança chora tanto no meio da noite. E eu falei aqui para vocês, que essa fase ela costuma durar mais do que as outras, mas eu não disse quanto tempo que ela costumava durar. Bom, enquanto as outras fases tendem a durar em torno de 15 dias, essa tende a durar de 3 a 4 semanas. E por que existe essa crise? O que causa essa crise no bebê ali em torno dos 8 meses? Na verdade, como eu disse no início, essa crise também é conhecida como a fase da angústia da separação, ou a fase da crise da separação. Por quê? Nesse período, mais ou menos quando o bebê tem 8 meses de idade, ele começa a perceber que a sua mãe, que é a sua referência do mundo, não está todo o tempo ao lado dele. Ela não está todo o tempo ali. Ele começa a ter essa consciência, essa percepção de que a sua mãe vai e volta. Então, nos momentos que a mãe não está ali, o bebê entra em absoluto desespero, porque ele acha que a sua mãe foi embora e nunca mais volta. Por isso, gente, que à noite essas crises são tão fortes, o choro da criança é um choro tão desesperado, porque ele acorda no meio da noite, não encontra a mãe no seu quarto e entra em absoluto desespero achando que ela nunca mais vai aparecer. E também por isso que ele acorda tantas vezes, porque ele acorda inúmeras vezes para garantir, ter certeza de que a sua mãe realmente está por ali. Está por perto, ela não desapareceu no meio da noite. E você já tinha ouvido falar dessa crise? Você sabia que essa crise dos 8 meses era uma crise tão forte e tão importante para o bebê? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, quais são as características da crise dos 8 meses? Como é que a gente identifica que o bebê está passando por essa crise? Os sintomas são praticamente os mesmos das outras crises, que é alteração no apetite, irritabilidade maior e principalmente nesse caso uma alteração significativa no sono. Então a criança passa a dormir muito pior, a criança passa principalmente a acordar muitas e muitas vezes durante a noite. Eu posso falar sobre isso, eu posso relatar porque eu vivi extremamente isso com o meu filho mais velho, com o Léo. Ele teve muito forte essa crise, durou realmente algumas semanas, ele acordava inúmeras vezes à noite
e sempre muito desesperado. Por quê? Porque ele tinha medo de que eu houvesse sumido, que eu tivesse desaparecido. Então ele acordava desesperado várias vezes para garantir que eu estivesse por lá. Outra coisa que também pode acontecer nessa fase é a criança começar a estranhar a presença de pessoas que ela não conhece. Então a criança ia bem com todo mundo, ia no colo de todo mundo, né? Era uma criança tranquila, agora ela vê uma pessoa que ela não conhece, um estranho, ela entra em desespero e começa a chorar. Por quê? Porque a criança começa a ter muito mais uma consciência do outro, ela começa a perceber, ela olha e diz, opa, isso aqui não tá certo, essa pessoa não faz parte do meu convívio, e ela sente medo. Então a gente estranha, né, essa fase, mas na verdade é um sinal muito claro do desenvolvimento da criança. A criança atingiu mais um marco do desenvolvimento dela, que é justamente essa percepção tão forte do outro, né, de saber que a mãe é um ser separado dele e que esse ser às vezes está ali, às vezes não tá, e aí quando ele percebe que não tá, bate o desespero, ou então também de ver que tem alguém que ele não conhece ali. Então é mesmo um sinal do desenvolvimento do bebê, quer dizer que está tudo certo com ele, ele está se desenvolvendo como esperado. Como lidar com essa crise? Primeira dica, ter paciência. Gente, não adianta, isso é primordial em todas as crises. Então, começou a crise, os pais têm que ter mais paciência, principalmente a mãe, que está sempre, né, acaba tendo um vínculo maior com a criança, e nesse caso, aqui especificamente, a falta dela, né, é o gatilho para essa crise. Então a mãe tem que ter mais paciência e tem que saber que ela vai ser extremamente demandada nesse período, principalmente à noite, quando a criança acorda e percebe que ela não tá lá. Outra dica é dar atenção à criança. Nesse período a criança ela tá carente, ela quer a mãe, ela quer estar perto da mãe, ela quer ter certeza que a mãe tá ali, que ela não perdeu a mãe. Então, né, saber que a criança precisa de mais atenção e dar mais atenção a essa criança. Outra dica importante é sempre a mãe atender a criança quando ela acordar à noite. Ai, mas é exaustivo, ele acordou 15 vezes à noite, por que tem que sempre ser eu? Por que não pode ser o pai? Não falamos no início desse vídeo que essa é a fase da angústia da separação e que ele tem angústia justamente porque ele tem medo que a mãe desapareça. Então, se outra pessoa aparecer no quarto para atender a criança nesse período, ele vai dizer, cadê a minha mãe? É a minha mãe que eu quero. E aí o choro vai aumentar mais ainda. Minha dica é, nessa fase, nas outras não precisa, mas nessa fase, se o bebê chorou à noite, a mãe deve atendê-lo. E por fim, outra dica super bacana e que funciona muito é oferecer um objeto de transição para a criança nesta fase. Esse objeto ele pode ser uma naninha, ele pode ser uma pequena fraldinha, ele pode ser um bichinho de pelúcia, que a mãe, né, pega bastante aquele bicho, segura, né, aquela naninha, passa talvez até um pouco do perfume dela, do cheiro dela para aquele objeto e entrega para que a criança se apegue a este objeto. A criança se apega a esse objeto, é um objeto que na falta da mãe, ela estando com aquele objeto, ela vai se acalmar. Então ele substitui de certa forma a presença da mãe. Muitos bebês tendo esse objeto, quando acordam no meio da noite, percebem que o objeto está ali, mesmo sabendo que a mãe não está, eles se acalmam e acabam dormindo melhor. Então é uma alternativa, você pode tentar. Espero que tenha gostado do vídeo. Gostou? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe também esse vídeo para que essa dica super legal da crise dos 8 meses chegue a mais famílias. Um beijo e até a próxima!